Hora da gente falar do Vasco agora e da polêmica danada que gerou a expulsão do Léo Jardim na partida, né? Acabou sendo expulso, o árbitro interpretou que ele fez cera, o Vasco, claro, não gostou nada da história e ontem essa novela toda ganhou um novo capítulo, porque o Vasco divulgou um documento, um exame que foi feito pelo jogador depois da partida, a gente já está vendo aí na tela. E o exame aponta esse documento que foi disponibilizado pelo clube com autorização do jogador, do Léo Jardim e do médico responsável, diz que houve hematomas musculares e alterações contusionais. Então, assim, segundo o Vasco, o jogador está em tratamento intensivo e esse documento reacendeu a discussão. Todo mundo começou a debater se, de fato, esses termos médicos e complicados refletem uma condição médica do jogador, uma condição clínica do jogador, se ele teria ou não condições de estar em campo, ou se foi uma forma de o Vasco, né, usar uma narrativa para se favorecer com essa história toda também. O Igor Siqueira, que continua ali com a gente, agora falando sobre o Vasco, conversou com o chefe de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e o Rodrigo Cintra manteve um posicionamento, né, Igor, que o PVC já trouxe ontem aqui para a gente, dizendo que ele considerava que o árbitro ele tinha acertado na decisão dele de expulsar o atleta por, na visão dele, ter feito cera ali durante a partida e tentado retardar o jogo. Como é que foi essa conversa, Igor? Mesmo depois desse documento, a CBF manteve o seu posicionamento? Pois é, Luísa. O entendimento da comissão de arbitragem, o PVC, como adiantou ontem, né? E nas palavras do Cintra hoje, é que houve um excesso e o excesso não foi do árbitro. A visão do Cintra, o chefe do Flávio Rodrigues de Souza, é que ele tomou uma atitude correta de reproduzir em campo o que está no texto da regra, nas palavras do chefe da arbitragem brasileira. Ou seja, foi advertido, teve aquela dinâmica toda lá de tentar fazer um trabalho preventivo ali para não dar o cartão amarelo. Isso estou reproduzindo o entendimento da comissão de arbitragem, tá? Só para deixar claro. E aí, como o jogador não reagiu, não recebeu atendimento, houve uma situação ali com o médico também à beira do campo, o atendimento não aconteceu. Então, o Flávio deu o segundo amarelo, expulsou o goleiro do Vasco, e isso está correto na visão de quem está comandando a arbitragem da CBF. Aproveitando o embalo, a gente conversou com o Cintra sobre esse e outros lances da rodada, e ele considera que a arbitragem, no modo geral, foi muito bem, e isso abarca também a discussão envolvendo o Flamengo, do jogo contra o Atlético Mineiro, o cartão amarelo mantido, né, depois da consulta ao VAR, para o Fausto Vera, depois daquela jogada com o Plata. Então, a visão da comissão de arbitragem da CBF é que esses dois lances especificamente, os dois árbitros acertaram, tanto o Flávio Rodrigues Souza quanto o Ramon Abate Abel. Sobre o laudo em si, o Cintra também foi perguntado, ele disse que ele não é médico, não tem que avaliar nada, e o árbitro tomou a decisão com os elementos que ele tinha ali naquele momento, com auxílio também do auxiliar, né, do Bandeirinha, que estava nessa questão toda, e como houve esse aviso para o goleiro, e como o Léo Jardim não reagiu, não houve um atendimento tão veloz assim, aquela situação toda, a comissão então está dando apoio para o Flávio Rodrigues de Souza, que já foi escalado inclusive para esse meio de semana, para a partida entre Bahia e Retrô pela Copa do Brasil. O Ramon Abate Abel também, só para exemplificar como eles continuam bem conceituados, está escalado para o jogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense. E a gente tem a declaração do Rodrigo Cintra sobre isso, né? Sobre a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Vamos ouvir, então, o chefe de arbitragem da CBF. Na verdade, a questão da expulsão, a gente viu, como em todas nesse final de semana, todas as situações que os árbitros acertaram. Então, foi uma rodada muito boa para a arbitragem, para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro. E é óbvio, né, que a gente tem ali uma situação que é prevista no texto da regra, a orientação e recomendação da FIFA. Haja visto o próprio Mundial, que a FIFA coibiu demais o antijogo. Então, o árbitro agindo com a correção e tentando em todos os instantes analisar e dar todo o suporte para que o jogador fosse atendido. Infelizmente, ele não quis atendimento e demorou aquele tempo todo ali. O árbitro chegou no último recurso, mesmo com o apoio do seu assistente, mesmo voltando lá pela segunda vez, mesmo com o médico do lado do jogador, sem proceder nenhum tipo de atendimento.
o árbitro não tinha outro recurso para retornar a partida. Então, faz parte do jogo. Não é que seja uma recomendação da CBF ou uma instrução excepcional. Não, isso é texto de regra e a FIFA, ela cada vez mais está coibindo esse tipo de situação. E aí a recomendação que a gente tem sempre é que todos estejam atentos à modernidade do futebol, porque o futebol espera o jogo. O torcedor, ele paga para assistir o jogo. Então, num jogo de 90 minutos, o árbitro ele tem que buscar sempre fazer com que o máximo de tempo de bola em jogo seja a premissa daquela partida. Essa é a visão da CBF. Agora quero ouvir a visão de vocês. Não somos médicos, né? Claro, não somos. O árbitro também não é. Mas tomou a decisão com os elementos que ele tinha naquele momento. A gente já conversou sobre esse assunto ontem, mas com esse fato novo, a divulgação do exame, do documento, muda de alguma forma a interpretação, PVC? Não muda. Mas eu acho importante voltar porque a gente falou um pouco ontem. Minha primeira análise foi que o Flávio Rodrigues de Souza tinha exagerado. Mas eu entendo que o que a CBF está dizendo, ela tem razão. Então, eu refiz o meu primeiro pensamento original. Quando o Rodrigo Sintra diz, e eu tinha trazido a informação ontem, que a CBF pensava assim, que está na súmula, que o Cobalcini, auxiliar técnico, é flagrado pedindo para os jogadores do Vasco caírem, que depois ele se aproxima e diz para o Léo Jardim, o Flávio Rodrigues de Souza, que ele tinha tido tempo da substituição para ser atendido. E ele tinha recusado o atendimento. E ele pede para ele se levantar e está o massagista ao lado esperando a liberação para atender. Quando o Léo Jardim é expulso, o que é que o massagista faz? Vira as costas e vai embora. Ora, se ele tem um hematoma, Então. por que o massagista não ficou ali para massagear? Se ele está com tanta dor... São os indícios, né, que mostram a situação. Então, o que o Rodrigo Sintra está dizendo e acho importante outro detalhe, não adianta a gente dizer, então vai ter que ser toda vez assim, porque nem toda vez vai ser a mesma situação. Então, toda vez que um goleiro se recusar a jogar alegando dor, ele vai ser expulso de campo? Não, ele pode ter uma fratura. Então, cada situação vai ser uma situação. Esta situação, o que a CBF avalia, que o Igor ouviu o Rodrigo Sintra dizer, foi que nesta situação houve uma sequência de flagrantes e que no final dessa sequência, o Flávio Rodrigues de Souza virou para ele e disse, por favor, volte para o jogo. E quando ele se recusou, a única alternativa foi o cartão vermelho. Não vai ser toda a situação igual. Não é que... Isso é importante entender, porque as situações não são idênticas. Elas podem ser semelhantes. O Léo Jardim, acabou de sair a lista de relacionados, o Léo Jardim está relacionado para os jogos contra CSA e Mirassol, porque o Vasco vai depois direto, né? O Mirassol é brasileiro e está suspenso. Mas ele está relacionado, está na lista de relacionados. Deve jogar a Copa do Brasil. Se ele está suspenso contra o Mirassol, né? Levou o cartão vermelho. Se ele tivesse lesionado, não tivesse condições de atuar pela Copa do Brasil, entendo que ele não estaria na lista de relacionados. Então, eu entendo que ele tem condições de jogar. E aí... Não viajaria para não jogar. Se você tem um hematoma, você não entra no avião. Você tem um hematoma grave? A ponto de lesão não jogar. grave de coluna, de costela, você não vai virar... Puri, pensando nisso, cabe questionamento não ao exame feito pelo Vasco, porque o Vasco apresentou um documento que foi autorizado pelo médico, né? Então é claro que tem uma responsabilidade do médico ali, mas dá para a gente questionar se essa lesão que ele apresenta, ou esse hematoma que ele apresenta, foi o suficiente para tirá-lo do jogo nessa última partida? Eu acho, Luísa, E aí a gente tem que ter muita responsabilidade, né, aqui, porque a gente não é médico. Então, eu não posso desdizer o médico. Por isso que eu reforcei, né, que está assinado pelo médico. Não, o médico, o médico não tem autoridade médica. Sim. E a gente não tem autoridade médica. Agora, por outro lado, o árbitro entendeu que houve uma sequência de fatos que levaram ao cartão vermelho, e eu acho que essa sequência de fatos que
está relatada na súmula e avalizada pela CBF fazem sentido. Então, são dois pontos diferentes. Cara, entender o esporte, entende-se o erro. Pode até ter tido um exagero, talvez, mas a CBF está avalizando o comportamento do Flávio Rodrigues de Souza porque entende que houve uma sequência de flagrantes para interpretar que, naquele momento, ele tinha condição de se levantar e dar sequência ao jogo. Então, aqui é que está o ponto. E nós estamos num momento do futebol brasileiro em que é preciso compreender que o jogo disputado em outros lugares do mundo, Europa explicitamente, flui muito mais do que aqui, em grande parte pelo comportamento dos jogadores. Uhum. Agora, boa notícia, né, Igor? É quando a gente traz as novidades para o futebol brasileiro e o impedimento semiautomático, né, a regra, né, que traz isso para o futebol brasileiro é um avanço e foi o que o presidente da CBF, Samir Chaldi, revelou para você também, né? Isso aí. Nesse combo aí da reunião Contato Clubes, CBF e tal, sobre esse assunto arbitragem, só para fechar o assunto em relação ao Vasco, é que o Carlos Amodeu, CEO do Vasco, teve ontem na reunião da Comissão Nacional de Clubes na CBF. E o argumento dele, em relação a essa situação do Léo Jardim, foi e diz respeito ao critério. Tivemos 160 jogos anteriores a esse, e ninguém foi expulso, o goleiro foi expulso agora, e agora vai ter mais gente expulsa. Então, o Vasco trouxe o questionamento da CBF presencialmente nessa linha, nessa questão do critério. E nessa mesma reunião, foi a CBF dizendo para os clubes presentes ali para a Comissão Nacional de Clubes que era um projeto já definido para a partir de 2026 ter o impedimento semiautomático. Inicialmente, a CBF foi um pouco mais cautelosa em relação a isso. Ontem não quis confirmar muito, mas hoje eu tive com o presidente Samir Chaldi aqui na CBF, não muito longe aqui do Ninho do Urubu, né? Fiz aí a arbitragem, depois fui lá na CBF, o Samir conversou rapidinho com a gente sobre esse assunto. Ele já disse que é uma questão definida para 2026. Por que a CBF ainda não alardeia tanto assim a questão do impedimento semiautomático como confirmado? É porque ainda precisa fechar alguns contratos. Ela já decidiu que ela vai custear todo o aparato, todo o equipamento tecnológico que vai ser implementado, enfim, isso envolve câmeras, envolve software, envolve um sistema que é similar ao que a FIFA usa, que está homologado para atuar no futebol, né, para ser mais um braço ali de auxílio para os árbitros de vídeo e, consequentemente, para a galera do campo. Mas como não tem um contrato assinado, ela não alardeia ou não anuncia com tanto vigor assim, vamos dizer. Mas a gente perguntou hoje diretamente para o Samir, vai ter impedimento semiautomático, ele disse, vai ter sim, mas fez essas ressalvas de que está fechando esses detalhes técnicos, né? E também, quando a gente falou mais cedo, né, com o próprio Sintra, ele ressaltou que tem questão de homologação, de locais, estádios, enfim, o aspecto burocrático. Mas o sinal que vem da CBF é, sim, decidimos que vamos abraçar esse projeto, vamos implementar o impedimento semiautomático no ano que vem. Agora, falta uma questão burocrática, então, como eu disse, desses contratos serem assinados com os fornecedores, enfim. Mas para os clubes, isso foi muito importante. O mais importante foi a garantia da CBF que no ano que vem teremos essa ferramenta à disposição, tanto na Série A quanto na Série B. E agora é ver só esses detalhes, enfim, de contrato aí, que para a CBF são tratados como burocráticos, mas, enfim, a decisão já está tomada para ter esse impedimento semiautomático no Brasileirão 2026, segundo, agora com a palavra do presidente Samir Chaldi também. Quero te dar uma má notícia, Igor. Neste momento, você está a 34 minutos da sede da CBF. Mesmo estando na zona oeste do Rio de Janeiro, onde também fica a sede da CBF na Barra da Tijuca. É longe. De mais longe eu já vim. Justo. Para sair de casa foi mais longe. O Igor falando do presidente da CBF, a gente tem aí a declaração do Samir Chaldi também falando sobre esta nova regra no futebol brasileiro. Chega mais. Impedimento semiautomático vai existir no próximo ano?
Vai. Nós estamos num projeto de estudo, né, de qual ferramenta melhor iremos usar, adquirir para o ano que vem, mas isso está dentro do processo de melhoria da arbitragem brasileira. Uma das coisas é a questão da modernização. A educação continuada também é um dos pilares que estamos dando ênfase aqui na arbitragem. Começamos o Arbitragem Sem Fronteiras, tentando levar a equipe de arbitragem em todo o Brasil e assim nivelando em relação ao conhecimento aí de todos os árbitros que fazem parte do quadro da arbitragem nacional. Em relação ao impedimento, a maior dificuldade seria financeira ou de estrutura dos estádios? Na verdade, tem alguns estádios que necessitarão passar por algumas adaptações para receber isso, mas é uma questão, é um custo a mais, né? Por isso que nós estávamos fazendo um estudo em relação a isso, quanto vai ser dispendioso para a CBF estar arcando com essa nova tecnologia, mas acreditamos sim que no ano que vem já estaremos aí com o VAR, com o impedimento semiautomático nos campeonatos brasileiros. Vocês já fizeram um número, já tem um número, já fecharam o número de quanto que vai ser de fato esse investimento? Não. Ainda não tem nenhum número fechado, até porque tem várias propostas e nós estamos aí analisando qual proposta vai ficar mais viável para a CBF e qual é o melhor produto para entrega também para a CBF. O custo vai ser absorvido todo pela CBF ou os clubes vão ter? Custo todo da CBF. Daí, então, o custo da CBF vai bancar, então. Igor, obrigada, viu, querido? Muitas informações hoje. Beijo pra você, bom trabalho. Você acompanhando o CBF, Flamengo, falando de Vasco. Ele tá em todas. Deixa eu fazer uma observação. Claro. Só para você ouvir, Igor. Eu acho que o processo todo anterior pode ter sido complicado, mas que a gestão Samir Chaud começou bem. Começou democrática. Assim, você está vendo o Samir falar mais vezes sobre questões que são relevantes no futebol brasileiro. O Igor pode discordar de mim porque ele está mais perto lá dentro. Ele É o momento de tentar dialogar, né? O começo de gestão é sempre um caminho mais brando, politicamente também falando, para tentar implementar alguns projetos. Vem coisa por aí, e eu digo respeito em relação ao calendário também do futebol brasileiro. Já anunciou a questão de 11 datas estaduais, redução, o Conmebol ontem soltou o calendário dela, então isso abre o caminho para a CBF também finalizar o que ela está pensando de calendário. Hoje o Samir teve uma reunião com os clubes da Série D, já teve com clubes da Série B de bola, e está todo mundo muito feliz e contente com essa abertura de diálogo, essa reabertura de diálogo com a CBF. Claro que os clubes sempre esperam a questão de ajuda no orçamento, na ajuda financeira, realmente o pessoal da B, para compensar algumas questões lá envolvendo direito de transmissão, o pessoal da B também. Há uma discussão se vai ter Série D apenas ou se a Série E também entra, enfim, tudo isso está sendo discutido nesse bojo do calendário e esse elemento da arbitragem também faz parte dessa iniciativa da gestão atual da CBF, que está se mostrando pelo menos disposta a trabalhar isso tudo. Lembrando que dia 11 de agosto vai ter a primeira reunião do pessoal do grupo de trabalho do Fair Play Financeiro, então várias frentes aí que estão avançando e com a camisa vermelha enterrada na seleção brasileira e nada de camisa vermelha para 2026.